E agora, Leandríssimo Quesada, o Peixe. O nosso Peixe, né? Não. É também uma outra grande interrogação, né? Uma outra grande interrogação, porque com o Neymar bem, sem o Neymar, a gente não sabe, a temporada é muito longa, né? O que vai acontecer com os reforços que estão chegando, com o Vojvoda apoiado de uma forma firme ou não aí pela diretoria, né? De repente não começa bem o Paulistão, já muda tudo. Sinceramente, eu acho que vai ser um ano. Não vai ser um ano fácil para o Santos, não, cara. Não tô muito confiante, não. Sinceramente, não tô. E acho que passa muito pelo Neymar, né? O Santos vem de um ano de quase rebaixamento. Seria incoerente da minha parte colocar ele acima da terceira prateleira. Terceira prateleira pro Peixe. Você tá de terceira também, Quesada? Cara, nesse momento, início do ano, né, virada do ano, início do ano, sim. É o que eu tô dizendo, é que fique bem claro, acho que na hora que pegar o recorte, é justo pegar o recorte de tudo que a gente tá falando nesse trecho do Santos, né? Um Neymar bem, o Santos é segunda prateleira para cima. Um Santos sem o Neymar bem, é da terceira para baixo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o que o Campeonato Brasileiro apresentou. Não, mas foi o Neymar que salvou o Santos, né, gente? Foi o Neymar. Ah, mas foi contra o Juventude. Um monte de time jogou contra o Juventude e não conseguiu vencer o Juventude. Perdeu, inclusive. Inclusive o Cruzeiro empatou com... Então, é isso. Campeão da Copa do Brasil, perdeu. Então, assim, passa acho que muito pelo Neymar, entendeu? O Neymar pode elevar o nível do Santos, mas eu acho que também não vai elevar a ponto de campeão brasileiro. Isso eu acho muito pouco provável que aconteça. Então, ali é uma terceira. É uma terceira prateleira batendo na segunda ali, mas, entendeu? A gente precisa de mais tempo para avaliar esse Santos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro não, né? O Campeonato Paulista, principalmente. O Brasileiro tem 4 rodadas dentro do Brasileiro, né? 4 rodadas do Brasileiro dentro dessa faixa do Campeonato Estadual. Ali, os 2, 3 primeiros meses, a gente vai ter uma ideia do que é realmente esse Santos, entendeu? Eu acho que tá um pouco cedo. Para mim, ainda é terceira. Sormani, só eu acredito no seu Santos, hein? Segunda prateleira para mim. Você vai ver na terceira aqui, ó. Eu não tô nesse complôzinho aí, não, viu? Para mim, o Santos tá na segunda prateleira aí. Vai fazer um ano mais consistente do que fez 2025. Tenho certeza disso. Não estou falando que o Vojvoda vai reinventar o futebol e levar o Santos a ser campeão brasileiro, mas não vai passar essa vergonha. Vai começar mais estruturado. Acho que vai brigar um pouquinho melhor o Santos em 2026. Depois, solta esse corte aí. Vamos pro Botafogo. Olha, dureza Botafogo, hein? Botafogo é sempre uma incógnita, né? Porque sai gente a todo momento. O Botafogo encerra a temporada e encerra o trabalho do David Ancelotti, né? O Ancelotinho. Até colocaria o Botafogo na primeira prateleira, mas diante de tanta incoerência na gerência do clube, segunda prateleira tá de ótimo tamanho pro Fogão. Tô nessa também, Alfinete. Acho que segunda. Também. Tô nessa. Pra mim, não tem um time mais meiuca do que o Botafogo. Pode botar bem no meio, assim, ó, da prateleira do meio. Mas é uma interrogação também enorme. Não dá para, sinceramente, dá para fazer previsão nenhuma. Tá vindo um novo treinador aí, o Martin Anselmi, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Os últimos trabalhos também do Anselmi, saiu lá corrido do Porto, né? Não fez uma grande campanha na Copa do Mundo. É um projeto que, quando tem a chance de fazer o dinheiro, também já vende o jogador, né? A gente chegou a comentar em um dos programas Debate Placar aí recentemente, né, Alfinete Gui? É um clube que não conseguiu segurar um Luiz Henrique, perdeu para o mercado da Rússia. Eu acho um absurdo o Textor
com toda a grana que tem, perder um jogador desse tamanho de seleção brasileira, que pode até ir para a Copa do Mundo para um mercado que não é o principal mercado da Europa, não conseguir segurar o Igor Jesus, não conseguir segurar o Gregory, podia ter mantido o Almada pelo menos o ano inteiro aí de 2025, não fez. Então, tá perdendo agora o Marlon para o Palmeiras, né? Então, tem que ver qual é o projeto, né? O projeto que é fazer dinheiro, fazer negócio, tirar o dinheiro daqui, botar lá, tirar de lá, botar aqui, depois botar aqui outra vez e tirar de lá. Tem que ver o que é, né? Assim, e eu acho que o torcedor do Botafogo também tá meio ressabiado com essa história, né? Porque o Flamengo e o Palmeiras, o Botafogo queria atingir o nível dos dois, ele não consegue, porque ele vende todo mundo, né? Compra alguns bons jogadores, é verdade, mas vende um monte de gente boa também, né? É isso. Então, prateleira do meio pro fogão. Vasco. Ixi. Meiuca também. Meiuca. O Vasco encerra a temporada da Copa com o vice da Copa do Brasil. Vem num processo de tentar arrumar a casa, né, com o Pedrinho na dirigência do clube. Imagino que o Vasco não vai brigar para cair, viu? Acho que o Vasco tem trabalhado com coerência no mercado, não dado voos maiores do que pode sustentar. Vasco é meiuca, mas abriu o olho. Eu acho que o Vasco, quando um time bate uma final, o elenco ele vai ficando mais cascudo. O Vasco ele pode beliscar na temporada que vem, quem sabe aí, um campeonato carioca, que já seria de ótimo tamanho para botar fim num jejum que vai completar 10 anos sem títulos e 15 anos sem títulos nacionais, né? Gente, eu não consigo colocar o Vasco numa prateleira acima do Santos. Vocês vão me desculpar. O Santos com o Vojvoda, com o Neymar, com a reação que teve no final do ano, com os jogadores que possivelmente estejam chegando, eu não consigo ver o Santos atrás do Vasco. Ou eu vou ter que colocar... É porque vocês deixaram o Santos lá na terceira. Então, para mim, o Santos está na segunda. O Vasco pode acompanhar o Santos na segunda ou ir para a terceira. Numa prateleira acima do Santos, eu não vejo o Vasco com potencial acima do potencial do Santos, mas nem de longe. Eu acho que são forças parecidas, sabe? O Vasco vai depender muito da permanência do Ryan, óbvio. Que o Gomes também não seja vendido. E que o Coutinho esteja melhor preparado fisicamente para suportar a maior parte dos jogos na temporada. Se isso acontecer, o Vasco vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai empatar. E aí, no meio disso tudo, o brasileiro, obviamente, que o Vasco não vai conquistar, mas ele pode ter uma chance no Carioca e na Copa do Brasil. Acho que na Copa do Brasil... Aí eu concordo com o Gui um pouco. Eu acho que o Vasco vai estar mais preparado nessa temporada de 2026, tá? Eu acho que tem coisas que vão melhorar, né? Inclusive nos bastidores aí, possibilidade da chegada de investidores, um grande patrocínio, uma SAF séria. Então, acho que dá para pensar em alguma coisa legal para o Vasco aí. Mas eu concordo que a força é muito parecida com o Santos, mas é a mesma coisa o Santos, depende muito do Neymar, né? Neymar, o Rony chega bem, o Zé Rafael volta a jogar, você tem outro time, né? O Vasco mantém esses dois caras, o Ryan e o Gomes, e o Coutinho volta a um nível melhor de futebol, né? Mas assim, nenhum deles é para ser campeão de coisa grande, sinceramente. Copa do Brasil é coisa grande, mas aí vai muito do aspecto também sorte, fazer 2 bons jogos contra a Fluminense, chegar à final contra o Corinthians, tal, às vezes acontece, né? Mas não é todo ano que vai acontecer, né? Se tivesse ali uma prateleira do meio, eu colocaria o Vasco numa prateleira do meio entre o Botafogo e o Santos, tá? Mas eu vou colocar o Vasco nessa prateleira do Santos também. Vou botar na do Santos. Então eu vou esqueçada, deixa o Vasco lá embaixo. Porque para mim o Vasco e o Santos tem que estar na mesma. Para mim, o Vasco e o Santos teria que, no mínimo, estar na mesma prateleira. Senão vai ficar um negócio muito... Na minha opinião. Mas a gente pode mudar, né? No final a gente pode fazer.
É que sabe o que é? Olha só, rapidinho, ó, Alfinete, acho que você vai concordar, Alfina, e você também, Gui, quem está acompanhando a gente, também nossos companheiros e companheiras estão sempre ligados aqui na Placar. Se eu olhar para o Vasco e para o Santos, aí eu olho para o Vitória e para o Remo, eu também acho que o Santos e o Vasco, até mesmo o São Paulo, não deveriam estar nessa fileira de Vitória, Remo e Chape, entendeu? É isso também, né? Talvez eles dois não estejam na prateleira e não deveriam estar na prateleira de Bahia, Mirassol e Botafogo. Mas também acho que eles não deveriam estar na mesma posição de Vitória, Remo e Chape, entendeu? Por isso que eu estou dizendo que talvez tivesse uma prateleira escondida. Tá tudo certo, a arte tá linda, são 3 prateleiras, a gente precisa tomar decisão e tomamos essa decisão de Santos e Vasco na terceira prateleira.